Augusto Melo cai ou não da presidência do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz um termômetro de como é que anda o Conselho Deliberativo em relação à votação para o impeachment do presidente que acontece na noite dessa segunda-feira. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians e a reunião que acontece daqui a pouquinho no Parque São Jorge, super importante para votar o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Conversei antes de gravar esse vídeo com 10 conselheiros diferentes, 5 do grupo da situação e 5 da oposição, para tentar pegar uma temperatura, um termômetro de como é que está funcionando essa votação. 301 conselheiros estão aptos para votar, a tendência é que a gente tenha nem metade disso, e basta que exista metade mais um dos votos pelo sim, para que o Augusto Melo seja afastado de forma temporária até que se convoque uma Assembleia Geral dos Sócios, num período de mais ou menos 60 dias, e durante todo esse período o primeiro vice-presidente é quem assume o lugar do Augusto Melo. A tendência, nesse momento, é de que o Augusto sofra um impeachment. Dos 10 conselheiros com quem conversei, 5 da situação e 5 da oposição, 7 afirmaram que deve haver o impeachment. Desses 3 que se mostraram contrários, um deles acha que pode haver um impeachment, mesmo votando a favor da permanência do Augusto Melo, por entender que não há subsídios legais, que não há informações contundentes que provem a prática da gestão temerária. Só para vocês entenderem como é que vai funcionar a reunião, ela tem na teoria seu início às 7 da noite, o Romeu Tuma convoca os conselheiros e abre a discussão apresentando todas as provas contra o presidente Augusto Melo. Depois ele tem o direito a falar, a se defender e a explicar, apresentar suas justificativas. Na sequência, ocorre a votação. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente já não traga a informação definitiva sobre o futuro do presidente corintiano. Augusto Melo havia garantido que estava tranquilo depois da vitória contra o Velo Clube, que não entraria na ação, com uma ação na justiça para tentar melar essa reunião, como fez na reunião de dezembro. O policiamento já começou a chegar no final da tarde lá no Parque São Jorge. A expectativa é de uma mobilização bem menor da torcida para essa noite do que na primeira vez. A impressão e a percepção que se tem é de que até o torcedor organizado que esteve muito perto do Augusto acabou abandonando o presidente. Você é a favor ou contra? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Nesse momento que você está me escutando, acontece no Parque São Jorge a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. A primeira chamada para o Conselho Deliberativo às 18 horas, a segunda chamada às 19 horas e deve demorar bastante, isso se não houver nenhuma questão jurídica impedindo a votação, como houve no último dia 2 de dezembro, a última vez que o impeachment era para ter sido votado e acabou não sendo votado por causa de uma liminar na justiça obtida pelo presidente Augusto Melo. Então acontece o seguinte, a votação do impeachment foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, por conta do caso da Vaidbet, né, que está sendo investigado na polícia. O caso da Vaidbet ainda está sendo investigado na polícia, quem recebeu comissão, quem não recebeu, quem foi o laranja na história, se o dinheiro foi desviado ou não foi desviado, aquela história toda que você, corintiano, já conhece tão bem, mas que não tem nenhuma prova ainda contra ninguém, esta é que é a verdade. Não existe nenhuma prova ainda contra ninguém, porque o caso ainda está sendo investigado na polícia. O caso ainda não foi concluído na investigação policial. Mesmo assim, haverá a votação do impeachment, porque esta votação do impeachment é uma votação política. Os conselheiros do Corinthians querem derrubar o Augusto Melo, querem tirar o Augusto Melo da presidência corintiana. Resta saber se isso de fato vai acontecer depois da votação. Se a maioria simples do Conselho decidir pela saída do Augusto Melo, ele será então impedido de exercer a função de presidente corintiano. Será automaticamente afastado da presidência do Corinthians se o Conselho Deliberativo decidir pelo seu afastamento no dia de hoje, na votação de hoje. Mas aí é apenas o primeiro passo. Porque o segundo passo é o seguinte, se o Augusto Melo for afastado no dia de hoje, o Osmar Stabile, que é o vice-presidente, assume de maneira interina, até que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, faça a convocação da Assembleia de Sócios do Corinthians. A Assembleia de Sócios do Corinthians é que vai definir, no final das contas, se de fato o Augusto Melo será efetivamente afastado ou não. Se os sócios definirem pelo afastamento, aí sim, efetivamente, o presidente do Corinthians estará fora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Caso contrário, ele vai retornar à presidência corintiana. Então, o primeiro passo é a votação do Conselho. Mas o passo mais importante, depois, será a votação dos sócios do Corinthians, da Assembleia de Sócios
do Corinthians. Muito bem, vamos aguardar então os acontecimentos. Fica a expectativa de como ficará, portanto, o resto, né, dos demais, os jogadores do Corinthians. O Corinthians está numa excelente fase, vem de 11 vitórias seguidas, 9 pelo Campeonato Brasileiro, 9 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, 2 vitórias pelo Campeonato Paulista. Como fica a situação do Corinthians se esse impeachment efetivamente acontecer? O Fabinho Soldado vai continuar como diretor de futebol do clube, como executivo de futebol do clube, ou ele vai sair junto com Augusto Melo? São algumas perguntas que ainda não dá para responder, né? Só saberemos de fato se de fato acontecer o impeachment do presidente do Corinthians. Corinthians que venceu a equipe do Velo Clube pelo placar de 2-1. É a primeira vez que o time titular do Corinthians jogou no Campeonato Paulista. Os reservas haviam atuado contra a equipe do Bragantino. O time titular jogou contra o Velo Clube e o time titular venceu pelo placar de 2-1, gols do Igor Coronado e do Thales Magno. O Igor Coronado que marcou um golaço de falta e fez uma grande partida, uma grande exibição, uma excelente notícia para o torcedor corintiano, porque o Rodrigo Garro vai ficar um tempo longe do Corinthians. O Rodrigo Garro deve ficar longe do Corinthians até o mês de fevereiro. Ele deve ficar fora, afastado do Corinthians por causa de uma contusão no joelho direito. Enquanto isso, o Igor Coronado será o seu substituto no time titular corintiano. Outra boa notícia é o Thales Magno, que já marcou o segundo gol dele no Campeonato Paulista. Havia marcado contra o Bragantino e agora marcou contra o Velo Clube. Vai ganhando espaço no time comandado pelo Ramon Dias. Vai brigando pela posição de titular no time comandado pelo Ramon Dias. O Memphis Depay também fez uma boa atuação, entrou no segundo tempo, jogou muito bem, jogou como meia, né, atacante, não jogou como centroavante, jogou como meia atacante no lugar do Igor Coronado. Ele entrou exatamente no lugar do Igor Coronado e jogou muito bem o Memphis Depay. O técnico Ramon Dias vai continuar com o rodízio de jogadores, visando a sequência do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, o jogo será contra o Água Santa, na Neoquímica Arena. E para esta partida, o Corinthians deverá colocar o time reserva. O time que jogou contra o Bragantino deverá ser o time que jogará contra a equipe do Água Santa. O Água Santa que perdeu pelo placar de 6-0 para a equipe do Mirassol ontem pelo Campeonato Paulista. Então, é um time fraco. O Corinthians tem tudo para conseguir a vitória, mesmo jogando com o time reserva. Por que vai jogar com o time reserva? Porque o Ramon Dias vai poupar os titulares para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, jogo que será realizado no Morumbi. Esse sim, um jogo importante, é o primeiro clássico do Corinthians no Campeonato Paulista, e o Ramon Dias vai fazendo esse rodízio, priorizando o condicionamento físico dos jogadores. E é claro, vai priorizar a partida, o clássico do próximo domingo contra o São Paulo. Os principais jogadores do Corinthians serão escalados na partida contra o São Paulo. Fica a expectativa também da volta do goleiro Hugo na partida contra o São Paulo. O goleiro Hugo que ficou de fora dos 2 primeiros jogos do Corinthians por causa de uma crise de amidalite. Ele está com amidalite, por isso ele ficou fora dos 2 primeiros jogos da equipe do Corinthians. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.